Muita gente deixa de investir em ações pelo fato delas não pagarem dividendos mensais. Mas e se eu te disser que se você montar uma carteira estruturada com determinadas ações, você pode sim receber dividendos todos os meses? Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar essa tal carteira para que em todos os 12 meses do ano você encha o bolso de dividendos. Agora você imagina, né? Receber os dividendos mensalmente dos fundos imobiliários, porque esses sim pagam aluguéis religiosamente todos os meses, e de quebra, esse seu salário, né, ser potencializado com os dividendos das ações. Eu experimento isso praticamente todos os meses, teve apenas um mês aqui que minha carteira não rendeu dividendos de ações, mas muito em breve esse problema ele vai ser sanado, porque uma nova empresa vai entrar na minha carteira para suprir essa carência aí nesse determinado mês. Mas a entrada dessa nova ação, né, tema aí para um próximo vídeo. Aí para você não perder essa compra, eu já peço aí a sua inscrição, né, para acompanhar essa minha jornada rumo à liberdade financeira. E não se esqueça aí de deixar o like, né, porque esse é o meu combustível, para que eu continue aqui mostrando a vida real de um investidor que erra, mas também acerta. Gente, vamos lá. Existem ações que pagam dividendos todos os meses? Sim, por incrível que pareça, existe, pessoal. Eu conheço três, que é o Banco Bradesco, o Itaú e o Banestes. Se você montar uma carteira com essas três ações, de fato, vai pingar dinheiro todo mês aí para você. Mas será que é uma boa estratégia ter uma carteira com três empresas, todas do mesmo segmento? Eu particularmente não acho uma estratégia segura. Tá, beleza, mas como que eu faço para receber dividendos mensais de ações de forma segura? Sendo que 99% das ações não tem a política de distribuir seus lucros de forma mensal. Pessoal, a gente precisa primeiramente selecionar aquelas empresas com histórico de lucratividade ao longo de sua história e que tem no seu DNA compartilhar uma boa parte desses ganhos com os acionistas. Agora tem um detalhe que a gente não pode deixar de fora, pessoal. Determinar quando uma ação vai distribuir dividendos pode ser uma tarefa aí bem complexa, porque não existe uma regra, né, que fixe as datas exatas dos pagamentos. Além disso, os dividendos dependem da companhia obter lucro. Afinal, a empresa ela precisa primeiramente ter lucro para só então pensar em distribuir aí para os acionistas. Por isso que o nome disso aqui é renda variável, pessoal, e não há garantias de ganhos. Tudo vai depender aí do desempenho de cada ativo. Contudo, na Bolsa de Valores existem algumas ações que apresentam uma certa regularidade, ou seja, elas costumam pagar os proventos aos acionistas sempre no mesmo mês. Algumas pagam uma vez ao ano, outras 2 vezes, tem aquelas, né, que distribuem a cada trimestre. Enfim, não há uma regularidade, mas elas deixam o histórico de quando que ela paga. E é justamente por isso que essa estratégia deve ser muito bem elaborada, para que cada ação incluída na carteira represente algum mês do ano. Mas não necessariamente, né, precisa comprar 12 ações, uma para cada mês. Porque, como eu disse, algumas pagam em mais de um período e vão compensar 1, 2 e até 3 meses do ano. Para a gente estruturar isso, eu montei aqui uma espécie de calendário. E vamos escolher estrategicamente cada ação, né, para que a gente feche esse circuito de todo mês cair dividendo aí na nossa conta. Lembrando que essas empresas elas precisam ter histórico de lucratividade com entrega consistente de dividendos. E vocês vão perceber também que a maioria delas estão inseridas em setores perenes, porque é aqui que moram aí as maiores pagadoras de dividendos. Outro detalhe é que em alguns meses os dividendos vão ser mais turbinados do que outros. Por exemplo, agosto é o mês onde muitas empresas entregam dividendos. Prova disso é a minha carteira. Em agosto desse ano, eu recebi mais de R$1.000, pessoal, superando aí todos os demais meses. Enfim, chega de conversa e vamos preencher logo aqui esse calendário. A primeira empresa, é impossível deixar ela de fora, né? Meu setor preferido, energia elétrica. E falou desse setor, já vem logo na mente o nome Taesa, pessoal. Uma excelente pagadora de dividendos, ela repassa grande parte aí dos seus lucros para os acionistas e o serviço dela é muito simples. Ela constrói aquelas torres gigantescas, deixa as linhas de transmissão em pleno funcionamento e pronto. Essa é basicamente a demanda da Taesa. Ela paga dividendos em vários períodos do ano e olhando o histórico, os meses de maior incidência são maio, agosto e dezembro. De vez em quando ela paga em outros meses, mas vamos considerar aqueles meses mais fortes. O que vir fora disso é brinde. Lembrando que esses dados eu estou tirando aqui do histórico da minha própria carteira, do site da empresa e de alguns outros sites como Fundamentos e Status Invest. E olha que legal! 1/4 do ano já está coberto aí de dividendos pela Taesa. Só que ainda falta um monte de mês. E por isso, a gente adiciona aqui a próxima ação. E essa empresa escolhida, pessoal, provavelmente eu vou receber aqui algumas críticas pela frequência de pagamentos que não é das melhores. Mas é sem dúvida uma empresa necessária numa carteira previdenciária. Ela está inserida num setor perene e o produto que ela vende é essencial para a existência humana. Experimenta só deixar de consumir esse produto por uns 4, 5 dias para ver onde tu vai parar. Eu estou falando de água, pessoal.
E uma empresa que lucra bastante vendendo esse produto é a Sanepar. Ela paga bons dividendos, porém apenas uma vez ao ano. Eu gosto bastante da Sanepar, né, principalmente pela sua perenidade. É uma empresa que eu tenho na carteira, tenho a Taesa também, né, na verdade. E um detalhe, para quem me acompanha, é que vai perceber, né, que eu troquei da ordinária para preferencial. E o motivo é bem óbvio. A Final 4, ela tem praticamente o dobro de liquidez, além da preferência, né, da entrega de dividendos. Fazia um tempo, né, que eu pretendia fazer essa troca, e quando surgiu uma oportunidade legal, eu fiz esse processo, né, que nada mais é você vender suas ações de Final 3, pegar a grana e comprar de Final 4, simples assim. Se vocês preferirem, eu posso até gravar um vídeo, né, mostrando aí os detalhes de quando e como que eu fiz essa troca. Bom, no nosso calendário, a Sanepar entra aqui no mês de junho, o mês que tradicionalmente ela entrega aí dividendos para os acionistas. A próxima ação, também considerada perene, atua no setor financeiro, Banco do Brasil, gente. E como eu costumo dizer, o Banco do Brasil é praticamente um fundo imobiliário das ações, pela forma que ele distribui seus dividendos. É lucro em cima de lucro, gente. Ainda bem, né, que tem um monte de gente que foge dessa ação por ela ser uma estatal. E por isso, apesar de seus múltiplos surpreender a cada balanço, ela segue sendo oferecida abaixo do seu valor patrimonial. Em outras palavras, ela está sempre descontada. E por que eu vou enfiar essa ação na carteira? É uma empresa centenária, já passou por tudo quanto foi crise e continua ali, firme e forte, presenteando aí seus acionistas com muito lucro e dividendos. E por que eu chamo o Banco do Brasil uma espécie aí de fundo imobiliário? Tá aí na tela. Tem uma frequência muito alta, né, de pagar dividendos ao longo dos meses, paga em março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro, pessoal. É um fundo imobiliário. Só essas 3 ações a gente já preenche praticamente todos os meses. E o legal é isso aqui. Em alguns momentos a gente recebe dividendos de mais de uma empresa. E por isso que a gente tem aqui esses picos de dividendos em alguns meses. Partindo agora para a próxima empresa, e essa aqui é monopólio puro, gente. Ela manda no negócio. É ela que faz todo o gerenciamento de negociação da Bolsa de Valores. É a B3SA3. É uma empresa que não sabe o que é ter prejuízo e tem um potencial de valorização gigantesco, já que quanto mais pessoas entrar nesse negócio de investimento, mais lucro a empresa vai obter. E a gente sabe, né, que no Brasil nem 5% da população investe, portanto, é um mercado aí bastante promissor. Pelo histórico, a B3 tem costume de pagar dividendos nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. É outra empresa aí que cobre vários meses do ano, então aqui basicamente nós já temos quase todos os meses que vamos receber dividendos de ações, faltando apenas o mês de fevereiro. Claro, né, que quanto mais ações a gente vai incluindo com essas características, maior a probabilidade de nunca faltar dividendos em um determinado mês. Eu confesso para vocês que eu sempre desejei ter uma carteira de ações que me gerasse dividendos todos os meses. Parece besteira, né, gente? Mas só quem investe para longo prazo sabe como que é prazeroso ver os dividendos pingando todos os meses, ainda mais se tratando de ações. Esse ano de 2023, infelizmente, eu já não vou conseguir esse feito, justamente por conta aqui do mês de fevereiro. Como vocês estão vendo, não caiu nada aí de dividendos de ações. Eu tinha expectativa que o Santander cobriria esse mês. Se eu olhar aqui o histórico, 2021, o Santander me pagou em fevereiro, 2022 também me pagou em fevereiro, só que em 2023 o pagamento não veio. Aí se eu colocar o histórico de todas as ações que eu tenho na carteira, fica esse buraco aqui, pessoal, de fevereiro, onde eu não recebi dividendos. Ainda bem, né, que eu conto com essa galera aqui de fundos imobiliários para cobrir essas faltas. Voltando aqui para o nosso calendário, apesar do Santander ter dado essa mancada, eu ainda colocaria, viu, pessoal, tranquilamente ele aqui na carteira, justamente para cobrir o mês de fevereiro, já que pelo histórico, a probabilidade dele pagar nesse mês ainda é bem alta. Além disso, paga várias outras vezes. Mas eu vou considerar aqui os momentos de maior recorrência, que é fevereiro e agosto. Nosso calendário de dividendos está praticamente pronto, com empresas aqui cobrindo todos os meses na questão de pagamentos de dividendos. Eu confesso que eu tenho todas essas ações na carteira e prova disso está aí. Dividendos pingou todos os meses aqui, né, com exceção do bendito mês de fevereiro. Para a gente eliminar esse problema de falta de dividendos, eu vou incluir uma ação que também costuma, né, distribuir dividendos em fevereiro. Para justamente, se o Santander deixar de pagar dividendos, entra uma outra aqui para segurar a bronca. É a Klabin, pessoal. Uma empresa aí que eu falo muito pouco aqui no canal, porém, eu estou de olho nela faz muito tempo. Ela é simplesmente a maior produtora e exportadora de papel, né, para embalagens do país. É outra empresa centenária, tem 23 unidades, sendo que uma fica fora do Brasil. Ela produz 2,6 milhões de toneladas de papel anualmente. Eu incluiria a Klabin facilmente aqui na minha carteira, na verdade eu tô de olho nela, e para nossa carteira de dividendos mensais, eu vou colocar ela, pessoal.
Ela tem histórico de pagar nos meses de fevereiro,